Olá, meus amigos. Nós estamos aqui estudando, eu e meu querido irmão Navarro, o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, escrito pelo nosso querido Chico Xavier. E nós vamos abordar hoje uma lição falando sobre a lição da espada. Quando Jesus disse assim: não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Isso é meio paradoxal, né? Porque Jesus foi o instrumento da paz e de repente ele diz que veio trazer a espada. E espada significa guerra. E aí ele vai fazer uma complementação. Para que o pai se degladie com o filho com o pai, a filha com a mãe com a filha. Então, essa espada, essa guerra entre família, parece muito complicado. Navarro, o que você pode dizer para explicar essa colocação de Jesus? É extremamente importante que a gente estude, doutor, e é um prazer estar aqui novamente com os queridos amigos. É extremamente importante que a gente compreenda qual é o pano de fundo dessa passagem do Senhor Jesus. Há um conselho que o Senhor Jesus dá para nós no Evangelho que vai começar a clarear o nosso entendimento. É quando ele diz: buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. O Senhor Jesus está nos mostrando que nós somos espíritos imortais, evidentemente numa experiência carnal, e que a gente precisa se atentar, nós precisamos nos orientar por aquilo que rege a vida do espírito, esteja ele encarnado ou não. Então, quando o Senhor Jesus fala, busca antes o reino dos céus, ele está falando o reino do espírito, porque céu, nós sabemos, é tão somente uma conotação para o mundo espiritual, né? Não é um céu construído por Deus, não. Então, o Senhor Jesus está nos mostrando que os nossos verdadeiros interesses são os interesses do espírito, que precisa se ajustar a uma lei que rege a vida do espírito, que existe antes da vida física e vai continuar existindo depois da vida física, para que todas as outras coisas que o espírito precisa para atingir a perfeição sejam acrescentadas na medida certa e justa, na hora certa. Então o Senhor está nos alertando que o mundo vai chamar a gente para as coisas que são relacionadas às viciações e às paixões da matéria. E cada vez que a gente abrir um espaço no nosso entendimento, acender a luz do entendimento no campo daquilo que é do espírito, nós vamos estar interferindo naquilo que é paixão e vício produzido pela matéria. E como a gente vem de longa data caminhando todos nós juntos, envolvidos com a viciação, com as paixões, com as coisas do egoísmo e do orgulho, da vaidade relacionada à vida de relação, nós vamos causar impacto na vida daqueles que ainda não entenderam a chamada do Espírito, a chamada para a realidade espiritual. Então, o Senhor Jesus vem apresentar para nós a noção muito clara, e ele ainda vai dizer para Nicodemos, né, o doutor da lei, que o Espírito sopra a vida onde ele quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Né? Ele está mostrando que o Espírito escolhe onde vai nascer, com quem vai nascer, mas justamente para atingir o reino dos céus, porque ninguém vai ao reino dos céus senão renascendo várias vezes aqui na Terra. Dessa forma é que a gente precisa compreender que nós precisamos priorizar, embora todas as responsabilidades da vida, nós precisamos priorizar aquilo que é do Espírito, porque é isso que vai ficar calcado, né, na nossa consciência para o progresso futuro. Além disso, existe naturalmente a vida gregária, e as pessoas costumam ter a gente como um incentivo para a vida delas. Então, se a gente sai desse círculo de viciação e paixão, a gente meio que deixa órfãos essas pessoas e eles não compreendem aquilo que é do espírito.
mas a gente precisa seguir o nosso caminho. E o Senhor Jesus vem nos apresentar essa ideia do Espírito vivendo uma realidade carnal, e isso vai causar um certo impacto, um certo embaraço, vai causar um certo desentendimento, mesmo porque a gente é chegado em ser dono da verdade. Por que você está querendo caminhar por caminhos diferentes? Até hoje foi assim, por que você quer diferente? Então essas reações são naturais, mas é o impacto dos ensinos do Senhor Jesus modificando o nosso jeito de entender. Antes era dureza de coração, agora é o amolecimento do coração no campo do Espírito. É mais ou menos nesse sentido que a gente precisa começar a compreender o que o Senhor Jesus está falando. Nós vamos palmilhar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, que é o capítulo 23, que veio exatamente para explicar essas conotações divinas, deixadas assim com muita clareza pelo Cristo, mas para nós ficou sempre um questionamento. Quando ele fala de trazer a espada, ele queria dizer exatamente que a gente tem que guerrear contra as nossas imperfeições e temos que usar da espada, que era um elemento bélico da época, se usava muita espada naquela época, para também guerrear contra aqueles que estão dentro de casa, que não vão aceitar essa mudança, como o Fórmula Navarro disse. Se nós dissermos, não, tudo bem, você não quer, então eu fico. Não, então cria um clima, entre aspas, de paz. Eu não estou brigando com meu pai, nem a minha filha com a mãe e está tudo certo. Não. É necessário a gente guerrear sim. Quando é coisa que não bate mais com a nossa maneira de ser, nós temos que dizer assim, não, eu vou à frente. É muito frequente casal, por exemplo, romper um com o outro por divergência religiosa. Olha, nenhum problema que cada um siga a sua religião. Olha, eu vou para a minha religião, você vai para a sua, mas eu vou para a minha. É a briga, é a guerra que nós vamos estabelecer. Se não, não, eu não vou, você também não vai, então eu também não vou. Não, a gente tem que começar a prevalecer o nosso ponto de vista. Quando Jesus diz que quem não odiar o pai, a mãe, o filho, a filha, o parente, não serve para ser discípulo dele, ficou uma coisa muito constrangedora para a gente. Como Jesus falou, quem não odiar o pai, a mãe, o filho e assim por diante, não serve para ser meu discípulo. Quando ele foi o instrumento do amor. Aí então nós vamos encontrar várias explicações de Kardec, que nesse capítulo não tem instrução dos espíritos. O Kardec foi explicando os detalhes. Na época de Jesus, falava muito o aramaico, o hebraico, e que eram pobres de palavras, e muitas palavras significavam a mesma coisa. Então, lá se nós voltarmos na Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos encontrar Jacó amou mais Raquel do que Lia. Preste atenção, Jacó amou mais Raquel do que Lia. Tinha duas mulheres, aquilo era a praxe da época. E Jeová, Deus, percebendo que Lia era odiada, então, amar menos significava odiar. Ou seja, odiar significava amar menos. Então, quando Jesus disse assim, quem não amar menos o pai, o filho, o irmão, quem quer que seja, não serve para ser meu discípulo, ele está certo. Porque quando a gente ama mais Jesus do que a família, a gente ama muito a família. Mas quando nós amamos a família mais do que amamos Jesus, nós amamos muito pouco a família. Então, essa colocação de Jesus tem sentido. A palavra odiar significava amar menos. Como nós encontramos outra situação, que quem não largar a família, não abandonar a família, não serve para ser meu discípulo, não é digno de mim. Navarro, fala um pouco sobre o abandono da família. O que Jesus queria dizer com isso? Nós precisamos dar o justo valor para as coisas. Por exemplo, e Kardec analisa dessa forma. Se nós temos na família um jovem
que chegou aos 18 anos, ele precisa se ausentar da família para fazer o serviço militar. Nós não reclamamos. Ele precisa se ausentar da família para fazer uma faculdade fora da cidade que mora. Nós não reclamamos. Ele precisa se ausentar para ir trabalhar fora, para ir morar fora. Casou, vai viver fora, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Isso a gente não reclama. Mas a gente reclama quando essa pessoa se envolve num trabalho voluntário, no campo da religião, por exemplo, e começa a se ausentar algumas horas durante a semana, um meio período durante a semana, de um dos dias da semana. Por quê? Porque são os interesses materiais se sobrepondo aos interesses espirituais. Nós ainda não fazemos força para compreender, aqueles que reagem não fazem força para compreender a necessidade de buscarmos os valores do Espírito. Então a gente mostra aí o quanto a gente tem conflitos de entendimento e de interesse. Se a gente pode aceitar, e Kardec vai falar de um que vai para a guerra, né, e até era questão de honra, um filho ir para a guerra, por que ele não pode ir para a guerra contra os erros, contra as paixões, as viciações no campo da religião? Por que ele não pode se inserir num contexto de voluntário, numa casa de assistência? É tão somente uma conotação de valores, uma questão de valores. E a gente precisa compreender que cada um de nós é uma individualidade em si mesmo. Nós somos chamados à lei de sociedade, a morar e a viver em sociedade. Mas nós também não podemos nos esquecer que somos individualidades e cada um vai ter que prestar conta daquilo que veio fazer no mundo. Então, se nós temos um programa reencarnatório, e quase todos nós temos aqui na Terra, no programa reencarnatório, a indicação de se envolver no voluntariado, porque não nos enganemos. Uma das missões da encarnação, diz o Livro dos Espíritos, é melhorarmos as instituições humanas, o que significa dizer que eu preciso trabalhar além da instituição da família. Eu preciso trabalhar nas instituições sociais para melhorar a condição da família. Não será o governo, não serão as ONGs, não serão nenhum poder constituído aí que vai mudar as coisas. Quem vai mudar as coisas somos todos nós juntos. Então, essa questão da família, a gente pode, evidentemente, sem causar nenhum abuso e sem deixar de cumprir com os nossos deveres dentro de casa, a gente pode até mesmo servir de exemplo, arrumando um tempinho para trabalhar para os outros. Nós vamos estar mostrando para aqueles dentro de casa que dá para fazer isso, né? Às vezes no começo é um pouco, vamos dizer, complicado, as pessoas vão exigir, vão cobrar, você não faz dentro de casa para fazer fora. Aos pouquinhos a gente vai provando que dá para fazer fora aquilo que as pessoas não conseguem compreender. Então a família também é um grupo de espíritos em ajuste e às vezes eles precisam da nossa liderança ou do nosso exemplo para que eles também possam começar a repensar suas vidas e mudarem o seu entendimento. Mais uma vez a espada, não é? A espada, porque divide as coisas pelo valor que nós damos às coisas. Então o Senhor Jesus utiliza, né, dessa figura magistral, como o senhor falou, da espada, como sendo algo que divide. Ele vem dividir. Por quê? Porque se eu me inserir, e nós podemos também falar sobre isso, né? Se a pessoa, se o jovem faz uma opção por ser padre, por ser um pastor evangélico, ou por ser um trabalhador na área da doutrina espírita, por exemplo, ser um dedicado à causa o tempo todo, a família... Mas se ele fala que vai estudar isso, vai estudar aquilo, vai trabalhar nisso, vai trabalhar aquilo, eu vou migrar para o Japão, ficar lá não sei quanto tempo, ver se eu levanto recursos, a família aceita de bom grado. Mas se ele falar que vai trabalhar como voluntário todo final de semana numa entidade qualquer, né, e não precisa nem ser religiosa, a família já vai achar que ele está abusando, que ele está faltando com os seus deveres e as suas obrigações dentro de casa. É a espada. Já comprou uma briga. Já comprou uma briga. Uma outra situação interessante é que nós estamos falando de estranha moral, né? A colocação de Jesus, né? Quando um jovem chegou para ele questionando sobre a salvação, o que ele deveria fazer, ele falou: vem comigo, meu filho, vem comigo e você vai resolver seu problema. O jovem disse assim: não, eu virei, mas primeiro eu vou enterrar meu pai, que faleceu. E Jesus vai e volta para ele e diz assim: não, deixai os mortos enterrar os mortos. Vem comigo. E aí o jovem foi cuidar lá dos seus interesses,
porque ao enterrar o pai, ele ia herdar uma fortuna. Então ele não estava mais preocupado em enterrar o pai propriamente, era primeiro pegar a fortuna para depois seguir Jesus. E a gente sabe que, aí Jesus fala assim, deixai os mortos enterrar os mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Exatamente, a gente tem que deixar as coisas materiais para trás, aquilo, desde que alguém cuide, que zele por essas materialidades que existem, porque a condição sine qua non para a nossa libertação espiritual é a nossa transformação, é seguirmos o Cristo. Tanto é que ele deixou claro, quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ninguém vai seguir Jesus sem renunciar a si próprio e pegar a cruz, deixar para trás alguma coisa. E ele ainda enfatiza, quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Ou seja, a gente tem que pegar na charrua, no trabalho, caminhar para frente. O que aconteceu, aconteceu. Outro dia foi no meu consultório um rapaz que estava muito depressivo porque perdeu R$1 milhão numa negociata que ele fez. Mas havia ganho muito dinheiro por essas negociatas e agora estava preso a um dinheiro que ele perdeu. Eu disse para ele, meu filho, larga para lá, você tem estrutura muito grande para continuar vivendo de boa. Se você ficar preso nesse dinheiro que você perdeu, você vai se deprimir, já pensando em se matar, vai perder a vida, e quem ganhar a vida, perder-la-á, segundo Jesus. E quem perder a vida, ganhar-la-á, como quem ganhar a vida, perdê-la-á. Ou seja, não dá para servir dois senhores, ou ao dinheiro ou a Deus. Ou seja, ou a matéria ou o espírito, como o Navarro colocou no início. Então, entre duas situações bem díspares, a matéria e o espírito, com qual nós devemos ficar? Com o espírito. E qual que é a proposta de Jesus? É nos vestir com as vestes nupciais para o banquete celeste. E quais são essas vestes? São as virtudes. Então, todo o trabalho que nós fizermos em cima da terra, apesar de termos trabalho para obrigação, dever, para ganharmos o pão e pagarmos as nossas contas, nós também precisamos cuidar do espírito. E aí, então, que a religião é muito importante, frequentarmos uma religião, fazermos um trabalho voluntário, procurarmos ajudar os outros e nos transformarmos espiritualmente. Porque quando, tem uma colocação que nós fizemos na reunião passada de estudo aqui, quando a gente caminha procurando amar o outro, nós estamos palmilhando na luz e evitando o tropeço. Agora, quando a gente não ama o outro, nós estamos arrumando situações dramáticas para frente. Agora, o ponto de referência para nós lidarmos com o outro é Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, então nós temos que fazer tudo para entender a sua proposta. Daí nós temos que estudar o seu evangelho, que ele não escreveu, mas deixou pessoas preparadas para escrever para nós as suas verdades, que evidentemente nos libertarão. É interessante a gente observar, meus amigos, que essa espada também precisará ser usada por nós no nosso entendimento, no nosso próprio espírito. Ou seja, nós passarmos a fio de espada as nossas paixões e as nossas viciações, ou os nossos entendimentos. Por quê? Porque a gente vem para o progresso espiritual. O progresso espiritual significa ir dominando as coisas que são do mundo da matéria, utilizando-as para o crescimento espiritual. Então, como o doutor falou, nós temos as nossas responsabilidades aqui. Mas nós também temos a responsabilidade de espíritos imortais. O que significa dizer que a gente precisa começar a separar dentro de nós aquilo que é joio e aquilo que é trigo no campo do espírito. Nós, evidentemente, vamos ter que prestar conta das responsabilidades do mundo físico. Mas quanto a gente joga a conta de coisa normal ou comum no mundo físico, que a gente poderia e até mesmo deveria abrir mão para olhar as coisas do espírito. Vale a pena a gente se lembrar aqui da parábola dos trabalhadores da vinha, que tem um outro nome muito interessante, que é os trabalhadores da última hora. Nessa parábola, o Senhor Jesus
vai nos dizer que desde a primeira hora, às 6 da manhã, no horário de trabalho judaico, já se sai convocando trabalhadores. Mas se sai também na segunda hora, ou seja, às 7 da manhã, às 8, às 9, às 10, até na 1/10 hora, 11ª hora, 5 horas da tarde, faltando ainda 1 hora para encerrar o expediente. O que significa essa parábola? Que em todos os tempos da humanidade, desde que a gente adquiriu uma consciência, vamos dizer, moral, nós temos sido chamados pela espiritualidade, em nome de Deus, para nós nos voltarmos para a coisa do Espírito. Então, nós temos sido chamados a tempo. E olha a nossa situação hoje, com 2000 anos de evangelho, nos alertando sobre tudo isso, e a gente ainda continua correndo atrás das coisas do mundo, né, dando preferência para as coisas do mundo, prioridade para as coisas do mundo, para as paixões, para as viciações. E isso é um complicador, porque quando a gente voltar para o mundo dos espíritos, o que será medido em nós não é o que nós realizamos materialmente, quanto nós crescemos socialmente, quanto nós crescemos intelectualmente e até o nosso currículo tal no campo dos estudos. Não, vai ser pedido para nós conta daquilo que modificou-se na nossa consciência. Então a gente também precisa passar uma espada no nosso entendimento e começar a separar as coisas, para a gente se interessar mais pelo Espírito, né? Utilizando-nos, evidentemente, do equilíbrio com relação às outras coisas, né? Dá para a gente trabalhar o campo do Espírito lendo um pouco mais coisas que fazem com que o Espírito se esclareça ou abra o seu horizonte de entendimento, assistindo bons filmes, boas peças teatrais, escolhendo melhor as nossas atividades. Um dia desses, vale a pena, acho que lembrar aqui, doutor, conversando em família, na minha família, 2 conversando, um pegou o celular do outro para ver quanto tempo a pessoa passava por dia no celular. Um passava 8 horas por dia com o celular conectado, o outro 7 horas por dia conectado. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de jogar de 7 a 8 horas por dia fora com coisas inúteis, com coisas que não agregam ao espírito. Ora, e se a gente joga esse tempo todo fora, a gente não está lendo, não está se instruindo, não está orando, não está planejando o futuro, não está tentando organizar a sua própria vida. E é disso que a gente precisa se lembrar quando se fala da espada, é podar os ramos que não são da videira da vida, é podar os ramos que não renderão frutos para o espírito. Então, mais do que utilizar a espada para nos separar dos outros, é separar o homem novo do homem velho. A gente precisa prestar atenção nisso, porque, repetindo, somos seres espirituais numa vigência carnal, e não o contrário. E quando nós trilhamos caminhos sinuosos, distantes da proposta divina, nós arrumamos situações embaraçosas, criamos problemas para nós, tropeços, como já citamos aqui no começo. E tem uma colocação de Ezequiel, um profeta bíblico, que diz assim: meu Pai, Deus, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. De onde se depreende que todo sofrimento nosso provém da nossa rigidez, não nos transformando espiritualmente, ainda conservando atavicamente o homem velho, aquele que ainda tem aquele costume, eu fui criado assim, eu vou viver assim, eu não vou mudar. Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Essa criatura vai ter problemas mais tarde. Quero pedir permissão do Navarro para citar um caso que ele contou aqui, de que um irmão nosso queria ajudar uma pessoa que estava morando na rua. E aí um benfeitor espiritual, que era o seu mentor, apareceu para ele e disse assim: não perca tempo, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Essa pessoa está aí por karma. Muitas cidades têm ruas, têm avenidas com seu nome, mas ela está aí resgatando os débitos de ontem. Por que ela estava ali resgatando os débitos? Porque certamente foi uma pessoa com potencial socioeconômico muito grande,
às vezes com poderio, com força de mando, com talentos que poderiam ser utilizados para o bem e os usou para o mal. Logicamente, perdeu os talentos, voltou ali como moradora de rua para resgatar os débitos e aprender. Aí que está o detalhe. Meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Essa mulher estava ali como moradora de rua, sofrendo as consequências, quando ela tinha tido muitas oportunidades de fazer o bem e não fez o bem. Agora, a duras penas, está aprendendo que nós devemos respeitar a vida, porque ela devolve para nós aquilo que nós ofertamos para ela. E então, antes de nós estarmos buscando a materialidade com primazia, vamos buscar a espiritualidade, as coisas do Espírito, para nós aproveitarmos muito bem a nossa estada no seio da terra. Quero finalizar o nosso programa com a gratidão pela presença do meu irmão, que sempre traz informações lindas. Agradecer a vocês que estão nos assistindo, convidando-os para estarmos aqui na próxima semana com mais uma lição do Ceifa de Luz, à luz do Evangelho, desejando um grande abraço a todos e uma boa semana.